Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza e te ajudo a descobrir os tesouros escondidos e contidos nas narrativas bíblicas. Eu sou teóloga por formação e te desejo que você seja bem-vindo neste espaço de estudos. Eu estou lendo para vocês o livro de Jó, capítulo 32. Hoje é 26 de dezembro de 2024. Essa é a segunda parte. Hoje eu já li para você o capítulo 31. Estamos nessa jornada aí, nessa série de leituras do livro de Jó. Vamos terminar o livro de Jó ainda este ano de 2024. Se você não puder ouvir agora, por esses dias, hoje, você assiste um outro dia, porque tem uma playlist somente do livro de Jó. Então, se você gosta dos evangelhos também, tem os evangelhos primeiro, segundo, terceiro e o quarto evangelho. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, além de outras coisas que existem aí, as letras hebraicas, as letras gregas, todos esses conteúdos estão disponíveis para você gratuitamente na playlist do canal Bíblia com Francisca. Aproveita, compartilha este canal, este conteúdo com outras pessoas, com teus contatos, com teus amigos, para que este canal seja engajado e cresça. E também, claro, essa mensagem, ela é muito importante para muita gente, ela é maravilhosa. Por quê? Porque palavra minha, da Francisca, não é palavra de Deus, né? E palavra de Deus a gente não discute, a gente apenas ouve e pratica, né? A gente ouve, guarda no coração, o coração na língua hebraica, na cultura de Jesus, por exemplo, na cultura de Jesus significa mente. Então a gente ouve essa mensagem, essa palavra de Deus, coloca no coração e as pratica, né? A gente guarda no coração porque nem sempre, nem todos os tempos tivemos esse livro disponíveis para nós, para o povo. Antigamente esse livro era apenas para os reis, os sacerdotes, enfim, os profetas, né? A Bíblia é um livro que não era para o povão, não, tá? Ele pertencia apenas ao clero, ao clero, aos reis, tá bom? Então, você está sendo um privilegiado em ter esse estudo aqui, e é um estudo gratuito, por enquanto, né? Por enquanto, você está recebendo aqui gratuito, porque alguém já pagou também por ele, tá bom? Não pensem vocês que é tudo de graça, não é de graça, tudo é pago nesta vida, tá bom? Se você tem dinheiro, por isso você vive, tá bom? Se você não tiver dinheiro, você não vive, porque você não tem como se sustentar, tá bom? Qualquer pessoa, tá? Isso é básico, básico. Vamos lá? Já pegou sua água? Já se inscreveu no canal? Já acionou o sininho das notificações para que tu possas receber mais conteúdos maravilhosos, esses tesouros do Eterno? Já? Então tá bom, vamos começar. Capítulo 32, livro de Jó. Vamos lá. Os discursos de Eliú. Eliú, você sabe que é um dos amigos de Jó. Se você está acompanhando essa leitura do primeiro, segundo, terceiro capítulo até o capítulo 32, você já chegou no nível 32, você já chegou no caminho 32, capítulo 32, mas saiba que também existe os 32 caminhos, mas esse é um outro assunto. Os 32 caminhos da evolução humana, espiritual, humana, enfim,
bom? Mas esse é um outro assunto, isso aqui já é um outro assunto, que também está ligado à Bíblia, mas eu não vou discutir eles aqui, eu não vou contar para vocês isso agora, sobre os 32 caminhos, tá bom? Da nossa existência, mas eu vou ler o capítulo 32 do livro de Job, o livro de Job, o livro de Jó, Job. Em hebraico a gente lê Job, tá? Job. Vamos lá. Discursos de Eliú, a pessoa e a justificação de Eliú. Aqueles 3 homens deixaram de responder a Jó, porque ele se tinha por justo. Jó, ele era justo, mas na mentalidade dos amigos dele, né, Jó se achava o justo. E você sabe que quando você sabe quem você é justo, você é do bem, você tem consciência das suas convicções, dos seus afazeres aqui na Terra. Então, as pessoas sempre te têm como pessoa arrogante, pessoa cheia de pavulagem. Na minha terra a gente chama de pavulagem. Geralmente o pessoal me chama, né? É pávula, está cheia de pavulagem, né? Então, olha só, vamos lá de novo. Aqueles 3 homens deixaram de responder a Jó, porque ele se tinha por justo. Ele se tinha por justo. Jó dizia, eu sou justo. Eu também, eu sou justo, eu não sou boazinha. Essa questão de boazinha não me cabe. Mas eu sou justa, eu sempre quis ser justa, não boazinha, porque boazinha a gente não é. Bom, só Deus. Coloque isso na sua cabeça. Bom neste mundo, só Deus. Nós podemos ser justos, tá? Agora, bondade, sim. Devemos ter, sim, para conosco, principalmente, e para com os outros, para com o outro, né? Bondade. Mas ser bom, essa questão de sermos bons, nem sempre somos bons, tá? É Deus. Deus é o bom. Então, Jó, ele se tinha por justo, né? Então, Eliú, filho de Baraquel, de Buzi, da família de Ram, né? Irritou-se. Ele irritou-se contra Jó, porque pretendia ter razão diante de Deus. Irritou-se também contra os 3 amigos, por não terem achado resposta conveniente, contentando-se somente em declarar perverso Jó. Como eram mais velhos do que ele, Eliú recusara-se a responder. Você também é daquele tipo assim, como você tem uma certa idade, você diz, eu já sei de tudo. Eu já sei. Eu sei mais do que ela, eu sei mais do que ele. Afinal de contas, eu nasci primeiro, então eu sei de tudo. Ora, se você já é um copo cheio, você não aprende mais nada. Se você você já é um recipiente cheio, o que você está fazendo aqui, né? Porque um recipiente cheio, a partir do momento que ele aprendeu, ele vai embora. Ou você acha que você vai virar pedra aqui? Não vai, tá? Então, enquanto a gente é um recipiente não cheio, a gente está recebendo algo, nós estamos recebendo o conhecimento, estamos aprendendo, tá? Agora, quando a gente tá cheio, aí a gente vai embora. É isso, tá? Nós somos recipientes, sim, tá? Que guardamos a palavra de Deus, tá bom? Então, olha só, Eliú recusara-se a responder a Jó. Mas, ao ver que ele não tinha mais nada a responder, Eliú irritou-se. Então, Eliú, filho de Baraquel, de Buzi, tomou a palavra e disse:
o direito de Eliú, de falar, né? Então, ele encontrou lugar de fala, né? Hoje muito dito isso, eu tenho um lugar de fala. Então, olha só, o Eliú diz assim: eu sou jovem em dias e vós idosos, por isso hesitei e temi expor o que é de meu conhecimento. Quantos de nós, às vezes, nós somos jovens, mas sabemos, às vezes, mais do que os velhos? Sim, nós sabemos, porque nós temos a internet aí, nós somos curiosos, nós sabemos. Quem deseja estudar, claro que sabe muita coisa. Quem viaja muito, eu viajo muito, gente. Então eu sei muito, eu com certeza vou dizer para você, eu sei muito mais coisa do que minha mãe sobre o mundo, entendeu? Então já vi muita coisa no mundo, já tive muitas experiências no sentido de conhecer muitas culturas. Só para vocês terem uma ideia, eu já tô beirando aí os 52 países. Então é muita coisa, sabe? É muita coisa para alguém que saiu lá do Amazonas. Imagina, eu sou uma menina de uma cidade de médio porte, sabe? Então, enfim, assim, essas são as minhas vitórias que eu comemoro, sim, não, assim, que para mim é uma riqueza, sabe? São justamente o meu conhecimento em relação ao mundo, tá? Eu até brinco às vezes com meu filho, né? A gente ostenta no sentido do ostentar do bem, né? Do incentivo. Por exemplo, se eu conseguir sair do Amazonas e visitei todos esses países, esses lugares que falam línguas diferentes, comem comidas diferentes, que vestem-se diferente, que têm outra mentalidade, eu te digo, qualquer pessoa, se quiser, porque ela tem que ter vontade também, pode sim. Não se limite a aquele determinado local que você nasceu. Então, eu acredito muito nisso e, graças a Deus, eu tive muita sorte nesse sentido. Eu sempre gostei e fui. Por exemplo, eu tô torcendo, assim, que não venha essa terceira guerra e que a Rússia volte a não ter guerra, porque eu tô louca para voltar para a Rússia novamente. Eu já fui para lá 2 vezes. Quero voltar muito mais, porque é um lugar que eu gosto demais de lá. Então, quero voltar de novo, mas para eu voltar para lá, o país tem que me dar um pouco de segurança no sentido de não ter guerra, de não ter nada disso, tá? Sabe? Então, tem alguns lugares que eu gosto, eu quero voltar, mas estão em guerra, né? Israel tá lá com aquela questão lá na Palestina, apesar de que Israel sempre viveu em guerra. E, enfim, tem muitos lugares ainda que eu quero voltar. Na verdade, eu não tem lugares que eu já não quero, eu quero voltar, retornar, porque eu já fui, gostei. Alguns eu já visitei 3, 4 vezes. Isso eu conto 52 países, mas sem contar que eu já fui em vários 2, 3, 4 vezes, entendeu? Então, tem lugares que eu já fui, eu gosto tanto que às vezes eu vou 3, 4 vezes. A Alemanha, então, nem se fala. Desde que eu me entendo por gente, a Alemanha, né? Enfim, é isso, sabe? Então, a gente tem esse conhecimento. Então, às vezes a gente conhece mais algumas coisas até da vida do que os idosos de antigamente, né? Que ficaram ali naquele seu mundinho, tá? Não é para ter respeito com eles, é para ter respeito sim, tá bom? Só tô dizendo que às vezes a gente tem um conhecimento bem mais amplo e vasto do que. Agora, conhecimento de vida, com certeza, os idosos sempre têm, tá bom? Eu sou jovem dias e vós idosos, por isso hesitei e temi expor o que é de meu conhecimento. Eu dizia, gente, quando eu falo 52 países, não é questão de competição, tá? Foram os meus desejos, como eu falei, eram os meus desejos desde menina, então todos os lugares que eu quis conhecer, eu conheci. O último lugar que eu queria conhecer, eu fui esse ano de 2024, que foi para
para Viena, fui para a Áustria. Eu conhecia a Áustria, outra cidade da Áustria, mas não conhecia Viena. Este ano eu fui, então eu já minha cota assim de realizações geográficas para mim tô de boa, tá? Tô de boa. Não é assim, ai, mas não. Quando eu falo 52 é porque não é meta minha, não é nada disso não, tá? Mas é que, enfim, a gente começa a contar, né? Eu e meu filho também viaja, meus filhos viajam muito, mas a gente não, assim, não é uma competição, nada disso não, tá bom? Quando eu falo 52 é porque do lugar do Amazonas, né, que eu vim do Amazonas, e a gente fala português, né? E aí visitar vários países de línguas diferentes, eu acho assim, eu acho maravilhoso. Bom, pelo menos essa é uma vitória para mim, né? Para honra e glória de Deus, tá bom? Até aqui, Deus é quem me ajuda, tá bom? Então é isso, é nesse sentido. Não é para vocês agora resolverem, eu vou também fazer 52 países, 100 países, 1000 países, mais do que ela, mais do não sei o quê, vou alcançar. Gente, pelo amor de Deus, tá? Meus interesses foram esses e eu consegui, graças a Deus, realizar. E haja dinheiro, né? Haja muito dinheiro. E eu espero de ter muito mais, que é para fazer isso. É isso, tá bom? Então não é assim, tá, não. É para incentivar o povo que tá lá no Amazonas também sair de lá e ganhar o mundo, ver o mundo, tá bom? Eu sou jovem dias e vós idosos, vós idosos, por isso hesitei e temi expor o meu conhecimento. Eu também tenho medo de expor meu conhecimento, que também, infelizmente, causa, às vezes, incômodo a pessoas que são mais idosas, que já estão nessa área da Bíblia, que já estão em outras áreas, que já, enfim, querendo ou não, a gente não expondo o nosso conhecimento, isso causa, assim, um certo desconforto nas pessoas. E, de novo, eu vou dizer, e do lugar que eu saí, muita gente imagina que a gente vive num mundo totalmente isolado, diferente, e não é, entendeu? Eu sou um universo, essa que é a verdade, sempre fui, porque eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de saber das coisas, assim, do mundo, não da vida dos outros, mas dos lugares, isso eu sempre tive interesse, tá? Então, olha só, eu dizia, aqui de volta ao texto, eu dizia, que falem meus dias e os muitos anos deem a conhecer o que a sabedoria. Por isso, gente, como eu tô falando aqui, tem coisas que eu não exponho da minha vida, que eu não falo aqui para vocês tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu já vi de bonito, de tudo no mundo, sabe? Nem das coisas que eu já adquiri. Porque isso faz parte da minha sabedoria. Eu sabendo que isso vai causar incômodo às pessoas, eu não faço. Você entendeu? Às vezes você quer até compartilhar, mas você diz assim, não, mas isso não vale a pena, porque senão vai dar confusão, nem todo mundo tem essa possibilidade, às vezes porque não quer, às vezes porque não tem dinheiro, às vezes porque não conhece a língua, enfim, tem N questões. Então, às vezes, eu, por ter sabedoria, eu não exponho tudo. Eu coloco apenas um recorte, aí eu dou um close e vai, sabe, eu compartilho com vocês algumas coisas. Mas vocês conseguem enxergar além, né? Então, é isso. Pois ela, olha só o que ele diz. Eu dizia que falem meus dias e os muitos anos dei a conhecer a sabedoria. Pois ela é o espírito no ser humano. Porque a sabedoria, que é Deus em nós, é o sopro do Todo-Poderoso, é o Ruach
do Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso? É Deus, tá bom? Então, a sabedoria não é que é minha ou sua, da Francisca, do João, do Antônio, da Ana, da Luísa, não. Essa sabedoria que a gente tem, todos nós temos um pouco de sabedoria, ela é de Deus. Essa sabedoria pertence a Deus. É o sopro do Todo-Poderoso, tá? Que nos faz compreender, que os faz compreender. Quando a gente tem uma compreensão de algo, gente, a gente não vive escravo de ninguém. A gente compreende o porquê aquela situação existiu, o porquê aquela pessoa agiu daquela maneira. Tá? Então, começa por aí. Quando a gente tem sabedoria, que é justamente esse sopro do Todo-Poderoso, a gente tem compreensão das coisas. E quando a gente compreende algo, a gente se liberta, tá? Compreensão é libertação. Então, compreender algo nos liberta de qualquer situação. Vamos lá, continuar aqui. O sopro do Todo-Poderoso, que os faz compreender. Não são os poderosos os mais sábios. Olha só o que Jó está dizendo. Não são os mais poderosos os mais sábios. Nem os anciãos compreendem melhor o julgamento. Por isso eu digo, Shema, Shema. Por isso eu digo, ouve, ouve. Escuta-me. Essa é a primeira oração da manhã, todos os dias, que a gente recita ouve. Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. O Senhor teu Deus é único. Aqui Jó diz assim, ó, por isso eu digo, escuta-me, escuta-me. Também eu desejo expor meu conhecimento. Ou seja, além de Eliú, além de Baldade, Jó também tinha conhecimento, só que os amigos de Jó se achavam mais do que Jó, financeiramente, espiritualmente, e também se achavam mais sábios. Por quê? Porque eles tinham mais idade. Então, eles achavam que já tinham vivido tudo, feito tudo, tinham um conhecimento, né? Então, era isso. E aí ele diz, por isso digo, escuta-me, também eu desejo expor meu conhecimento. Porque os sábios anciãos se enganaram? Vede, esperei por vossos discursos, dei ouvidos a vossas razões, enquanto procuráveis palavras. Tentei compreender-vos, mas Jó não tem quem o censure. Nenhum de vós respondeu às suas palavras. Não digais, portanto, encontramos a sabedoria. Só Deus pode vencer, não um homem. Ele não dirigiu palavras contra mim, e não lhe responderei com vossas palavras. Desconcertados, nada mais responderam. Foram-lhes retiradas as palavras. Devo esperar quando eles não falam, quando ficam parados, e já que não respondem, responderei também eu minha parte. Também eu desejo expor meu conhecimento. Eliú não pôde calar-se por mais tempo. Porque estou cheio de palavras, o Espírito pressiona-me em meu interior. Vê, meu interior é como vinho que não se arejou, como odres novos prestes a arrebentar.
Falarei para que exista um espaço em mim. Abrirei meus lábios e responderei. Não discriminarei ninguém a nenhum ser humano. Procurarei lisonjear. Com efeito, não sei lisonjear. E em um instante me levaria o Criador. Que legal, né? Isso aqui é poesia, poesia pura, gente, tá bom? O livro de Jó é poesia. Então, vamos lá. Aqui eu termino a leitura do capítulo 32 do livro de Jó. Eu gosto desse número 32, tá? Além de referir-se às escadas, né, que a gente sobe para evolução, sobre os caminhos os 32 caminhos que nos levam à sabedoria, eu gosto muito desse 32, tá? É o número. Então, olha só, vamos lá, 32. A narrativa apresenta um novo personagem, Eliú, que escutou o debate precedente e decidiu intervir. Sua impulsividade expressa-se na imagem de sua irritação. Você também é daqueles que as pessoas estão falando e você quer dar sua opinião. Não, isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado. Não, não é assim. Não, a minha religião fala disso aqui. Não, a minha religião não acredita nisso. Por exemplo, tem muitas religiões que não acreditam em Ra-Satã. Não existe essa personagem, apenas nos textos judaicos cristãos, tá? Que é justamente, não é uma personagem, mas é algo que existe que faz parte da nossa vida. Não é um personagem em si, mas todos nós podemos ser adversário de alguém ou de algo, né? Por exemplo, eu sou Satã, de quê? De injustiça. Então, eu sou uma adversária da injustiça, tá? Então, é isso. Vamos lá. Então, continuando aqui, sua impulsividade expressa-se na imagem de irritação, né? Aquela pessoa irritada, se não consegue dar a sua opinião, ela fica irritada. Eliú é o único verdadeiro nome hebraico do texto e significa meu Deus é ele. Meu Deus é ele. Tem muitas músicas em hebraico que tem esse nome, né? Eliú. Deixa eu lembrar aqui um. Elion. Shalom Aleichem, Malaché Shalom, Malaché Elion. Ó, tá vendo? Então, essa é uma das que pega esse nome, né? Meu Deus é ele, né? O Elion, o Eliú, aqui tá como Eliú. Significa meu Deus é ele. Em um paralelo curioso com o nome de Elias, Eliarro, né? Meu Deus é o Senhor. Esse israelita assume uma postura de superioridade perante Jó, aquilo que eu já falei para você, ele era cheio de pavulagem, né? Jó e seus amigos, exibindo sua linhagem. Seu pai é Baraquel. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, não, é porque eu vim daquela família, né? A minha família, a minha não sei o que, a minha descendência. Eu nasci em berço de ouro, eu fui bem nascido, ou fui bem nascida, enfim. Então, que traz justamente, quer dizer, a pessoa não é só ela tem que ela tem que dar carteirada nas pessoas para poder ela ser o que é, porque ela por si só, ela não se sustenta, né? Ela tem que ter a carga familiar hereditária para ela poder ser alguém naquela vida, nessa vida, né? Tem muita gente que é assim, ou ela é alguém porque a família veio e deixou algum bem, alguma herança para ela,
E aí se ela não tivesse essa família, ela não era ninguém, ela não seria nada, possivelmente, porque ela sempre, né, se coloca primeiro a minha família, né? Eu tenho porque a minha família me deu, poxa vida, né? Isso não que seja errado a família dar, não é isso, mas é que utiliza esse bem, essa carga hereditária como um subterfúgio de poder. Bom, eu vim dessa família, então eu comando, eu sou mais do que você, e não é verdade, né? Então, quer dizer, ele já chega aqui com um ar de superioridade, com arrogância mesmo de dizer essa questão né, dele ser de uma origem, né? Ele diz aqui, ó, vamos lá, assume uma postura de superioridade perante Jó e seus amigos, né? Sua linhagem, seu pai é Baraquel, né? É tipo assim, meu pai é fulano de tal, entendeu? Então já vem dando uma carteirada, né? Me respeita porque eu sou filho de fulano. Às vezes a pessoa não vale nada, mas como ela diz assim, eu sou filha de não sei quem, as pessoas às vezes respeitam, né? Falam e tal só por conta disso. Ou então porque ocupa um cargo de poder, então aí já, sabe, as pessoas respeitam só por isso, mas tira aquilo, a pessoa não é nada, entendeu? A não ser um ser humano como qualquer outro, filho e filha de Deus, como imagem e semelhança, vou dizer assim, com toda a sua dignidade humana. Mas geralmente existem pessoas que necessitam, para se sentir melhor diante da comunidade ou diante dos demais, elas precisam dizer eu tenho, eu posso e é isso, e cala a boca que eu que mando, entendeu? Então é bem isso, tá? Assim chegou Eliú, né? Seu pai é Baraquel, Deus, que significa Deus abençoa. Baraquel vem de brachá, né? A brachá é uma bênção, né? Brachá é bênção, né? Então, olha só. Barachel, Deus abençoa. É isso que significa Barachel, né? Barachel significa Deus abençoa. Antepassado de Buzi, o desprezado. Olha só como sempre a Bíblia tem essa do que é abastado e do que não é abastado, tá? Assim como Caim e Abel, tá? Aqui, ó. Um que era abençoado e outro que era o desprezado. Sobrinho de quem? De Abraão, irmão de Uz, conforme Gênesis 22 e 21. O nome do lugar de origem de Jó, o nome do lugar de origem de Jó, vocês lembram que Jó é de Uz, tá? Então aí a gente já vai lá para Abraão, enfim, Taré, toda essa gente lá de Gênesis, tá bom? Desejoso de defender a tradição de Israel, Eliú emerge como um porta-voz do Deus da aliança, ainda que não o mencione. Eliú, manifestando uma grande impaciência, deseja também ele mostrar sua compreensão e sabedoria. O paralelismo entre espírito e sopro do Todo-Poderoso sugere tratar-se do Espírito de Deus e não de um simples sopro ou espírito humano. Pode-se entender como uma presunção de Eliú, que se apresenta como um profeta inspirado que crê que a sabedoria vem de Deus e não depende unicamente da reflexão da experiência humana. Eliú escutou atentamente aqueles que se consideram como seus pares, mas é impossível concordar com os argumentos deles. Eles perverteram a sabedoria de Deus, apresentando-se como seus detentores. Eliú coloca-se como a única autoridade capaz de arbitrar o debate. Aqui eu vou falar para vocês assim para os dias de hoje. É mais ou menos como um pastor, um sacerdote, um mundo religioso que diz assim: não, é isso aqui, Deus é isso, tem que ser assim. Enfim, vocês veem muitos comediantes tirando às vezes até um sarrinho
com as palavras de muitos religiosos, muitos líderes religiosos que são predominantes no Brasil, né? E cada um tem um jeito de falar. Por exemplo, o pessoal da Deus é Amor fala de um jeito, os líderes, né? O Edir Macedo, que é o líder da Igreja Universal, ele fala de um jeito, o pastor, né? O bispo Edir Macedo, ele fala de um jeito. O pastor Silas Malafaia também, ele fala de um jeito. Quer dizer, cada um tem uma característica peculiar para se dirigir ao povo. E o que ele está colocando assim, eles colocam assim, na católica também, tem sempre aqueles padres que determinam, né, como se comportar, essas coisas. Então, eles se colocam como autoridade, né? Por exemplo, tem o padre Paulo Ricardo, que eu gosto bastante das aulas dele, mas eles se colocam como autoridades, assim, e cala a boca e é o certo, entendeu? E não é bem assim, né? Pelo menos para mim não é. Então, olha só, Eliú coloca-se como a única autoridade capaz de arbitrar o debate, né? A menção de Eliú a menção que Eliú faz ao vinho novo evoca a riqueza e a força da revelação divina, conforme Jeremias e Emiarro, capítulo 20, versículo 9. Porque o vinho, já falei para vocês, o vinho representa a alegria, gente, tá? Na cultura de Israel. Dirige-se então a Jó para lhe mostrar a insanidade de suas questões, oferecendo-lhe conselhos que o tragam de novo à vida. O substantivo retidão, no versículo 3, admite diferentes matizes, podendo designar a integridade de coração que conduz aquele que é reto, conforme Jó 33, 23, que a gente vai depois ler, tá bom? Mas é isso. Aqui eu termino a leitura do capítulo 32. Eu volto com a leitura do capítulo 33, eu vou deixar a sequência toda aí certinha para vocês, e aí vocês, quando chegar no momento certo, vocês leem, vocês ouvem, né? Não precisa ficar aqui, eu coloquei apenas uma imagem aí, mas vocês não precisam ficar parados para ouvir, vocês podem ouvir em qualquer lugar, no metrô, no trem, no avião, num barco, numa lancha, num cruzeiro, enfim, num navio, né? Você pode ouvir esse texto em qualquer lugar que você quiser, sem precisar parar o que você está fazendo para você poder me ouvir, tá bom? Então, eu desejo para você um bom dia, que Deus o abençoe e que você possa refletir também, assim como eu reflito, a respeito desse texto de Jó, desse poema de Jó que nos ajuda a enxergarmos a palavra de Deus de uma forma diferente e colocar ela nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nas nossas práticas diárias, porque se você não sabe também, estudo é oração. Muitas pessoas perguntam aqui para mim, Francisca, você não faz orações, não faz texto, não sei o quê, aquela coisa toda, que é uma repetição, né? Na verdade, eu sempre acredito que o terço é aquela repetição para que você se concentre aqueles 20, 30 minutos, sei lá, 20 minutos, em algo porque a tua mente fica trabalhando para outras coisas, entendeu? E aqui, neste momento, é esse momento que a gente tem para estarmos estudando a palavra de Deus e estarmos com Deus. Debaixo do quê? Debaixo da sua sombra. Quando estamos debaixo da sombra de Deus? Quando estudamos a sua palavra. E aonde a gente encontra essa palavra de Deus? Na Bíblia, gente. Nesses livros bíblicos, tá? Nesses livros aqui, tá? No Pentateuco, nos livros sapienciais, no Novo Testamento, enfim, é aqui que a gente... Por isso que o Salmo 91 diz, aquele que habita no quê? No esconderijo do Altíssimo. Aonde é o esconderijo do Altíssimo? É a Sagrada Escritura, tá? Não pense você que a sombra do Altíssimo é uma coisa fora da nossa realidade, não é.
A sombra do Altíssimo é debaixo do conhecimento do Altíssimo. Então, não adianta você em nada, eu vou falar isso para os católicos e até os evangélicos, não adianta em nada você colocar abrir a sua Bíblia no Salmo 91 e não saber realmente o que está dizendo ali, para que serve. Não adianta, porque, sabe, uma lei não vai ter prática. Se não tem prática daquilo ali, do que está dizendo o Salmo, de nada adianta. Tá? Então, vai ser apenas uma segulota, vou dizer assim, uma simpatia que você faz. Você, às vezes, que vocês criticam muito as pessoas que fazem simpatias e tudo mais, mas o que você faz quando você abre uma Bíblia e deixa lá no Salmo 91? Você também tá fazendo igualmente como o outro, entendeu? Então, o Salmo 91 é maravilhoso, mas não é para ficar aberto, sabe, em cima da sua mesa. É para você ler todos os dias e fazer exatamente o que está lá. Você ser aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Descansa em quê? Descansa na palavra de Deus. Descansar não quer dizer que você não vai fazer suas coisas. Você descansa no sentido de fazer as suas coisas, mas você tem paz de saber, tem confiança de saber que Deus está contigo e que tu pode sim ficar à sombra do Onipotente. Eu espero ter contribuído com a tua compreensão em relação a este Salmo 91, tá bom? E você tirar lá, não pense que o mal não vai agir, só porque você deixa aberta a tua Bíblia no Salmo 91. O mal não vai agir quando você se movimenta, quando você gera uma ação de não deixar o mal entrar na sua vida, tá bom? Então é isso, queridos. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida que Deus deu para cada um de nós. Um grande beijo. Tchau, tchau.